Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra Paulo Estevão, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que possamos ter a ambiência adequada ao estudo, vamos serenar nossos pensamentos, nossa mente, não é? Com lendo uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, também pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 34, intitulada Comer e Beber. Emmanuel destaca a passagem de Lucas, capítulo 13, versículo 26, trazendo as palavras de Jesus, que disse assim: Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Vamos ver as considerações que o benfeitor nos traz sobre as palavras ditas por Jesus. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram, em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre, de novo, a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai, junto dos homens, ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor. Com a sua vinda, deu-nos em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Vamos orar? Mestre amado Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, nos encontrando para dar continuidade ao estudo da obra Paulo Estevão. Agradecemos tua presença entre nós. Que possamos compreender as lições que receberemos no dia de hoje. Que possamos ser inspirados, intuídos pelo nosso anjo guardião, a compreender tudo o que virá nas linhas e entrelinhas relatadas por Emmanuel. Se conosco, Senhor, graças a Deus. Então, vamos dar continuidade fazendo aquele retrocesso inicial, né, para nos situarmos na história, até porque no estudo anterior aconteceram muitas coisas, né? E
vamos ver se eu consigo ser um pouco sucinta para não me alongar nesse retrocesso, né? E pediria, inclusive, aos queridos amigos e amigas do canal Videira Espírita, se eu deixar passar alguma coisa que vocês não tenham compreendido, não recordem direito, que eu não tenha conseguido fazê-los lembrar corretamente do estudo anterior, das suas passagens, que deem, que voltem a assistir o estudo anterior, porque foram muitas informações mesmo, né? Mas nós estávamos lá, que ficou acertado que todos os ganhos financeiros realizados seriam direcionados à Igreja de Jerusalém, né, para ajudar. Né? Então, eles sairiam em viagem e comunicariam aquelas igrejas que já haviam sido fundadas e as novas que se abrissem, né, que todos contribuíssem de alguma forma, com o que pudessem, para auxiliar a Igreja de Jerusalém, na intenção de libertar do jugo, né, dos judeus. Nesse tempo, então, Tito foi circuncidado, né? Por mais de uma semana aconteceram assembleias, as reuniões, né, noturnas. Pedro pediu os representantes de Antioquia, aos representantes de Antioquia que falassem, né, das suas impressões sobre a viagem missionária. Mas Paulo estava tão contrariado com a questão da obrigatoriedade da circuncisão de Tito, que pediu então que Barnabé fizesse a explicação, contasse todos os acontecimentos da viagem. E como então a exigência da circuncisão permanecia, Pedro percebeu que as divergências seguiriam indefinidamente, não iriam acabar nunca se aquilo não fosse resolvido, né? Então pediu a palavra. E ele envolveu a todos em sua explanação, em sua generosa e sábia exortação, como definiu Emmanuel, né? E ao desaconselhar a circuncisão para os gentios como forma de mantê-los como seguidores do Evangelho e do Cristo, né? Ele deixou então Paulo radiante, porque Paulo buscava mesmo, ele não se conformava de que os gentios tivessem que seguir esse dogma, essa exigência judaica, né? Mas Tiago, claro, ficou desapontado. Mas ao final da oração, Paulo tomou a palavra e, junto a Barnabé, apelou para a Assembleia, né, para que concedesse a independência aos gentios, aos pagãos, né, liberando todos eles da circuncisão. E havia então uma satisfação geral neste momento, né, e Pedro havia impressionado a todos. Né, e Paulo veio falar após ele, também impressionando, né. Então Tiago, que ficou praticamente sozinho na sua vontade, né, de manter a exigência da circuncisão, pediu então 3 emendas. Então que ele, né, vamos ficar, liberá-los da circuncisão, mas deviam três emendas que ele sugeria: fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se de carnes de animais sufocados, né, de animais estrangulados. E mais tarde, então, isso foi aceito, até porque a idolatria e a luxúria eram coisas detestáveis mesmo, né? E quanto aos alimentos, com o tempo, os gentios poderiam acabar, os cristãos poderiam resolver, né, o que comeriam. Essas exigências, então, seriam para facilitar a convivência entre os judeus, né, evitar escândalos relacionados aos alimentos impuros, né, que eles tanto falavam. Hoje, é claro, os cristãos são livres para comer todos os alimentos, né? Então, os trabalhos foram encerrados. Pedro indicou Silas e Barsabás
para ficar em Antioquia, enquanto Paulo e Barnabé sairiam em uma nova viagem, na segunda viagem missionária, para propagar, né, a Boa Nova. E foram então Paulo e Barnabé de volta para Antioquia, acompanhados de Silas, né, e Barsabás, que foram indicados, sugeridos, né, por Pedro, e João Marcos, o jovem João Marcos, né, sobrinho de Barnabé. E chegados ao destino, né, chegados a Antioquia, Paulo expôs o plano de retornarem às comunidades cristãs fundadas na viagem anterior, né, na primeira viagem, estendendo depois, então, a divulgação do evangelho a outras regiões onde o cristianismo ainda não era conhecido. E Barnabé, então, disse a Paulo que pretendia dar uma segunda chance a João Marcos e levá-los com eles. Paulo discordou, então eles discutiram, né, por causa disso. E Paulo, então, deu a sua explicação, né, mostrou seu ponto de vista, alegando que o jovem poderia falhar novamente, que achava que ele não estava preparado para enfrentar as coisas, né, que eles enfrentaram. Eles passaram por maus bocados, apedrejamentos, prisão, tantas coisas ruins, difamações, não foi? Então, ele achava que João Marcos não estava preparado para enfrentar aquelas situações, né, que nas novas cidades, novos lugares que eles fossem, poderia acontecer coisas semelhantes, né. Barnabé, claro, ficou triste, temendo que aquilo, ele expôs a Paulo que ele temia que aquela situação iria desfazer de alguma maneira os laços afetivos deles dois. Mas Paulo fez ver que isso jamais aconteceria, pois que eles eram sagrados, né? Os elos que os uniam eram sagrados, que isso jamais aconteceria, né? Que a amizade deles estava acima dessas coisas. Então Barnabé ficou mais tranquilo e, por fim, então acertaram que Barnabé, eles se dividiriam. Barnabé seguiria para Chipre com João Marcos, né, e onde eles poderiam cuidar da organização, das coisas todas para angariar fundos para a igreja de Jerusalém, né, fazer as coletas. E ele, Paulo, né, por sua vez, sairia em excursão com Silas, deixando Barsabás e Tito cuidando da igreja de Antioquia, como já havia sido acertado. E assim foi feito. E aí terminou aqui o 5º capítulo. E entramos logo em seguida no capítulo 6º. E intitulado Peregrinações e Sacrifícios. Aqui nós vamos colocar o mapa para vocês se situarem, tá? Nos locais, né, que nós vamos mencionar. Então, ele saiu de Antioquia, né, e seguiu com Silas para Tarso, sua cidade natal, né? E os dois se deram muito bem juntos, estavam ótimos, se entenderam muito bem, né? Silas logo entendeu a maneira de trabalhar de Paulo de Tarso e tudo ficou bem. E antes mesmo de chegarem a Tarso, eles pregaram a boa nova pelo caminho, né, arrebatando novos adeptos. Assim, o evangelho se difundia, né. Em Tarso, na cidade de Tarso, onde podemos ver aí no mapa, onde tiveram uma breve permanência, Paulo foi admirado pelos conterrâneos, que olhavam para ele, aquele homem tão transformado, né, ficaram impressionados com a transformação de Paulo. De lá, então, eles seguiram uma viagem muito difícil para Derbe, né? Podemos ver aí no mapa, vamos seguindo o mapa, o caminho, né, que eles fizeram. Depois de Derbe, foram para Listra, logo adiante, onde reencontraram amigos, né, e encontraram o jovem Timóteo, né, que havia convertido, e ficaram impressionados, porque o Timóteo, o trabalho que ele fez na ausência deles, na igreja de Listra, ele havia convertido, inclusive, 2 algozes de Paulo.
né? Judeus que haviam promovido a lapidação de Paulo. Então, ele converteu esses 2 judeus, né, ao cristianismo. E isso deixou Paulo bem impressionado. E a pedido, então, da amiga Lloyd, né, a avó de Timóteo, este seguiu com Paulo e Silas, mas, por precaução, foi feita a sua circuncisão, para que o evangelho fosse espalhado sem escândalos para ninguém. E Timóteo aceitou essa condição da circuncisão sem hesitar. Ele queria servir, não é? Dias depois, então, partiram os 3 para Icônio. Podemos ver aí no mapa também, não é? E seguiram, então, no caminho por pequenas aldeias dessa região aí da Galácia. Ficaram logo acima em Antioquia da Psídia, né? Essa região da Psídia. Né? Eles vieram desde a Antioquia da Síria, né? E agora estavam na Antioquia da Psídia. Atravessaram as regiões, né? A Frígia e a Galácia, nós podemos ver aí no mapa também, né? E foi quando, em uma noite, Paulo ouviu uma voz amorosa dizendo, exatamente assim que Emmanuel nos relata: Paulo, sigamos adiante. Levemos a luz do céu a outras sombras. Outros irmãos te esperam no caminho infinito. Era Estevão que falava a Paulo, né? E Paulo entendeu o chamado para novas tarefas e contou a Silas e Timóteo. Então, passado uma semana, foram a pé para a região de Mísia. Podemos ver aqui no mapa também. E atendendo à sugestão daquela voz, foram para Troade. Conseguiram localizar Troade? Onde Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da Macedônia, né, da região da Macedônia, que também localizamos aí no mapa, acenando-lhes, clamando: vem e ajuda-nos. Pela manhã, Paulo então contou aos amigos, ponderando, né, a grande dificuldade da viagem por mar, pois os recursos financeiros eram insuficientes. Mas com fé entendeu que o mestre os daria o necessário. Então, eles teriam, a única maneira de seguirem para a Macedônia era por mar. E apesar de estarem sem dinheiro, né, ele tinha fé que tudo ficaria bem. Vamos então tirar aqui o mapa por enquanto. E aqui nós fizemos, amigos, a pausa do estudo, né? Paramos então. Para quem tem essa edição do romance, nós paramos na página 359, no 3º parágrafo. E agora, então, vamos dar continuidade à leitura. Silas e Timóteo calaram-se respeitosos. Saindo à rua cheia de sol pela manhã, eis que o apóstolo fixa o olhar em uma casa de comércio e para lá se dirige com ansiosa alegria. Era Lucas, que parecia fazer compras. O ex-rabino aproximou-se com os discípulos e bateu-lhe carinhosamente no ombro. Por aqui, disse Paulo com um grande sorriso. Abraçaram-se alegremente. O pregador do Evangelho apresentou ao médico os novos companheiros, falando-lhe dos objetivos de sua excursão por aquelas paragens. Lucas, a seu turno, explicou que havia 2 anos era encarregado dos serviços médicos a bordo de grande embarcação ali ancorada em trânsito para a Samotrácia, né, para a região da Samotrácia. Paulo recebeu a informação com profundo interesse. Muito impressionado com o encontro, deu-lhe a conhecer a revelação auditiva do roteiro, bem como a vidência da véspera. Então, ele contou a Lucas
aquelas palavras, vem, ajuda-nos, né? Daquele homem da Macedônia, que ele reconheceu ser da Macedônia pela forma de se vestir. Né? Então, e agora ele encontra Lucas, o médico, né? A quem ele tinha ficado tão amigo, eles tinham ficado muito amigos, a despedida dos dois foi muito sentida, não é? E agora ele encontra com ele sabendo que ele está trabalhando na embarcação. Né? Vamos ver aí então o rumo que essa história vai tomar. E convicto da assistência do mestre, naquele instante falava com segurança. Ele, pronto, para ele foi a prova de que o mestre estava agindo, com certeza. Né? Estou certo de que o Senhor nos envia os recursos necessários na tua pessoa. Precisamos transportar-nos à região, à Macedônia, mas estamos sem dinheiro. Quanto a isso, respondeu Lucas com franqueza, não te preocupes, não tenho fortuna, tenho vencimentos. Seremos companheiros de viagem e tudo pagarei com muita satisfação. A palestra prosseguiu animada, relatando o antigo hóspede de Antioquia suas conquistas para Jesus. Nas suas viagens, havia aproveitado todas as oportunidades em prol do Evangelho, transmitindo a quantos se lhe aproximavam os tesouros da Boa Nova. Quando contou que estava só no mundo, com a partida da genitora para a esfera espiritual, Paulo fez-lhe nova observação, acentuando: Ora, Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? A pergunta produziu certa emoção no médico, como se valesse por uma revelação. Passada a surpresa, Lucas acrescentou um tanto indeciso. Sim, mas há que considerar os deveres da profissão. Mas quem foi Jesus senão o divino médico do mundo inteiro? Até agora tens curado corpos que, de qualquer modo, cedo ou tarde hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso, não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá prescindir, até que se resolva fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. Quanta sabedoria, não é? Quanta sabedoria. Lucas meditou seriamente nessas palavras e replicou: Tens razão. Queres cooperar conosco na evangelização da Macedônia? Interrogou o ex-rabino, sentindo-se triunfante. Irei contigo, concluiu Lucas. Daí aqui nós vamos recolocar o mapa para que a gente possa localizar novamente os destinos, né, o caminho que eles farão. Entre os 4 discípulos do Cristo houve enorme júbilo. No dia seguinte, a missão navegava para a Samotrácia. Né? Então, nós podemos ver lá ao norte, né, no alto do mapa, a região da Samotrácia. Lucas explicou-se como pôde, solicitando ao comando a permissão de se afastar por 1 ano dos serviços a seu cargo. E porque apresentasse o substituto, conseguiu com facilidade o seu intento. Então, ele seguiu com Silas e Paulo, mas não deixou a sua tarefa por fazer. Né? Ele conseguiu alguém para substituir. A bordo, como fazia em toda parte, Paulo aproveitou todos os ensejos para a pregação. As menores margens eram grandes temas evangélicos no seu raciocínio superior. O próprio comandante romano, de boa têmpera, abandonava-se prazerosamente ao gosto de ouvi-lo. E vamos lembrar que todos gostavam de ouvir Paulo, né? Que era
eu fico pensando, eu gostaria muito de ter ouvido. A gente lê, né, as coisas que foram ditas, que Emmanuel nos traz, né? Mas imaginem ouvir Paulo, né, com aquele poder de oratória que ele tinha. Foi nessas viagens que Paulo de Tarso travou relações com um grande círculo de simpatizantes do Evangelho, conquistando numerosos amigos citados nas futuras epístolas. Desembarcados, os missionários enriquecidos com a cooperação de Lucas descansaram 2 dias em Neápolis. Podemos ver Neápolis aí ao mapa. Né? Dirigindo-se em seguida para Filipos. Quase às portas da cidade, Paulo sugeriu que Lucas e Timóteo se dirigissem por outros caminhos para Tessalônica. Temos ali Tessalônica, estão vendo? Onde os 4 se reuniriam mais tarde. Então, Paulo e Silas ficariam em Filipe, Lucas e Timóteo seguiriam para Tessalônica e aguardariam lá por Paulo e Silas. Né? Com esse programa, nenhuma aldeia ficaria esquecida e as sementes do reino de Deus seriam espalhadas nos meios mais simples. A ideia foi aprovada com satisfação. Lucas não deixou de perguntar se Timóteo era circuncidado. Conhecia as tricas dos judeus, né? Ele conhecia as intrigas, as tramas dos judeus e não desejava atritos nas suas tarefas iniciais. Esse problema, esclareceu o apóstolo dos gentios, já foi necessariamente atendido. As 2 humilhações infligidas a um jovem confrade que levei a Jerusalém, não a conselho da sinagoga, mas a uma reunião da igreja, levaram-me a refletir na situação de Timóteo, que precisará muitas vezes dos favores dos israelitas no curso das pregações. Até que Deus opere a circuncisão de tantos corações endurecidos, é indispensável saibamos agir com prudência, sem atritos que nos inutilizem os esforços. Com certeza, essa foi uma lição que ele aprendeu com Pedro. Né? Então, aqui ele agiu com sabedoria, né? Colocando a missão em primeiro lugar. A divulgação do Evangelho, né? Conseguir arrecadar fundos para a igreja de Jerusalém. Então, agora, até que Deus opere a circuncisão de tantos corações endurecidos. É muito interessante essa visão que ele deu da questão. E prossegue Emmanuel. Esclarecido o assunto, entraram na cidade, onde o médico, Lucas, né, e o jovem de Listra, Timóteo, descansariam um pouco antes de tomarem o rumo de Tessalônica, por estradas diferentes, de modo a multiplicar os frutos da missão. Aqui vamos tirar o mapa. Muito bem. Hospedaram-se em um albergue quase miserável que a população da cidade reservara aos estrangeiros. Depois de 3 noites ao relento, os amigos de Jesus dirigiram-se à casa de oração, que ficava à margem do rio Gangas. Filipe não possuía sinagoga, e o santuário destinado às preces, embora tomasse o título de casa, não era mais que um recanto ameno da natureza, rodeado de muros e ruínas. Ciente da situação religiosa da cidade, Paulo dirigiu-se para lá com os companheiros, muito surpreendidos. Entretanto, os missionários não encontraram senão senhoras e meninas em oração. O ex-rabino penetrou resolutamente no círculo feminino e falou dos objetivos do Evangelho, como se estivesse diante de um imenso público. As mulheres estavam magnetizadas por sua palavra odorosa e sublime. Enxugavam discretamente as lágrimas que lhes afluíam ao rosto ao receberem notícias do mestre, e uma delas, chamada Lídia, viúva digna e generosa, aproximou-se dos missionários
e, confessando-se convertida ao Salvador esperado, oferecia-lhes a própria casa para fundarem a nova igreja. E isso foi uma coisa comum nas viagens de Paulo, né? Na primeira viagem, muitas casas foram fundadas nos lares das pessoas, né? Que abriam as portas de suas casas para fundarem a igreja. Paulo de Tarso contemplou-a de olhos úmidos. Escutando-lhe a voz, desbordante de cristalina sinceridade, recordou que no Oriente, no dia inesquecível do Calvário, só as mulheres haviam acompanhado Jesus no doloroso transe, sendo as primeiras criaturas que o viram na gloriosa ressurreição. E eram ainda elas que, em doce reunião espiritual, vinham receber a palavra do Evangelho no Ocidente pela primeira vez. Em silenciosa contemplação, o apóstolo dos gentios fixou o grande número de meninas que se ajoelhava à sombra carinhosa das árvores. Observando-lhe os trajes muito claros, teve a impressão de que via à sua frente um gracioso bando de pombas muito alvas, prestes a desferir o vôo glorioso dos ensinamentos do Cristo pelos céus maravilhosos da Europa. Foi por isso que, contrariamente à expectativa dos companheiros, o enérgico pregador respondeu a Lídia em tom muito afável: aceitamos vossa hospedagem. Os companheiros realmente não esperavam que ele dissesse isso, né? Mas, diante de tudo aquilo que o fez vê-las, o fez pensar e lembrar, ele ficou movido. Movido e até, acredito, comovido, né? E aceitou a hospedagem. Desde aquele minuto, travou-se entre Paulo de Tarso e sua carinhosa igreja de Filipos a mais formosa amizade. Nós podemos encontrar essa personagem Lídia em Atos, no capítulo 16. E segue então Emmanuel. Lídia, cuja casa era muito abastada, né, muito rica, em vista do movimento comercial de púrpuras. Púrpuras era um corante muito valioso, obtido de moluscos, né, moluscos marinhos. E era um sinal de riqueza, um sinal de status naquela época. Né? Então ela era rica comerciante de púrpuras. Né? Em vista do movimento comercial de púrpuras, acolheu os discípulos do Messias com júbilo indescritível. Enquanto isto, Lucas e Timóteo continuaram a viagem. Silas e o ex-doutor de Jerusalém consagravam-se ao serviço do Evangelho entre os generosos filipenses. A cidade singularizava-se por seu espírito romano. Havia nas ruas vários templos dedicados aos deuses antigos. E como apenas as mulheres procuravam o recinto da casa de orações, Paulo, com o desassombro que o caracterizava, deliberou fazer pregações do Evangelho na praça pública. Na mesma época, possuía Filipos uma pitonisa que se celebrizara nas redondezas, né? Como nas tradições de Delfos, suas palavras eram interpretadas como oráculo infalível. Tratava-se de uma rapariga, de uma moça, cujos patrões procuraram mercantilizar seus poderes psíquicos. A mediunidade era utilizada por espíritos menos evolutivos, né? Menos evoluídos. E aqui tem uma nota da editora falando sobre essa expressão, evolutivos, né? Que é relativo à evolução. Né? Então, evoluídos. Então, eles eram menos evoluídos. Que se compraziam em dar palpites sobre motivos de ordem temporal. Assuntos pueris, não é? A situação era altamente rendosa para os que a exploravam descaridosamente. Aconteceu que a jovem estava presente à primeira pregação de Paulo, recebida pelo povo com êxito inexcedível, né? Um êxito enorme, muito grande, um êxito muito grande.
Terminada a exposição evangélica, os missionários observam a moça que, em grandes brados que impressionavam o público, se pôs a exclamar: Recebei os enviados do Deus Altíssimo. Eles anunciam a salvação. Paulo e Silas ficaram um tanto perplexos. Entretanto, nada replicaram, conservando o incidente no coração em atitude discreta. No dia seguinte, porém, repetia-se o fato e durante uma semana os discípulos do Evangelho ouviram, após as pregações, a entidade que se assenhoreava da jovem, atirando-lhes elogios e títulos pomposos. O ex-rabino, no entanto, desde a primeira manifestação, procurara saber quem era a rapariga anônima e ficou conhecendo os antecedentes do caso. Estimulados pelo ganho fácil, os patrões haviam instalado um gabinete onde a pitonisa atendia às consultas. Ela, por sua vez, de vítima ia passando a sócia da empresa, que pings eram os rendimentos, quer dizer, os rendimentos eram abundantes, né? Paulo, que nunca se conformou com a mercancia, né, com a comercialização dos bens celestes, percebeu o mecanismo oculto dos acontecimentos e, senhor de todos os particulares do assunto, esperou que o visitante do invisível novamente aparecesse. Ele entendeu tudo o que estava se passando e ficou aguardando que aquele visitante do invisível, do outro plano da vida, se fizesse presente novamente. Assim, terminada a pregação na praça, quando a jovem começou a gritar: Recebei os mensageiros da redenção, não são homens, são anjos do Altíssimo. O convertido de Damasco desceu da tribuna a passos firmes e, aproximando-se da locutora dominada por estranha influência, intimou a entidade manifestante em tom imperativo: Espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas, por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. E, imediatamente, a pobre rapariga recobrou energias e libertou-se da atuação malfazeja, da atuação inútil. Então ele foi firme, ele sabia como agir, né? Então ele falou com firmeza e foi direto a ele e o resultado se fez imediato, né? Com licença. O fato provocou enorme admiração popular. Então, é fácil de imaginar, né? Então, estava lá aquela pitonisa falando, né? Um espírito falando através dela. Paulo o enfrenta, ela se acalma, ele se afasta, o espírito se afasta, e todos assistindo aquele fato todo, né? Assistindo aquilo tudo. E ficaram todos admirados, não poderia ser diferente. O próprio Silas, que de algum modo se comprazia em ouvir as afirmações da pitonisa, interpretando-as como um conforto espiritual, estava boquiaberto. Então Silas até estava mexendo com orgulho, que era a intenção, né, do espírito das travas. Estava ali para perturbar mesmo, né, e provocar essas situações. E ele, então, ele que achava que era interessante aquilo, percebeu que Paulo tinha razão, né? E ficou boquiaberto. Quando se viram a sós, quis lhe dissesse Paulo os motivos que o levaram a semelhante atitude e perguntou-lhe: acaso não falava ela do nome de Deus? Sua propaganda não seria para nós valioso auxílio? Ele estava intrigado, né?
Mas ele entendeu a lição, né? O apóstolo sorriu e sentenciou: porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluí-lo? Aquele espírito poderia falar de Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? Então, nós temos aqui a oportunidade, vamos ler com bastante atenção, acho que nós podemos trazer isso para nós, né? Eu acho que temos aqui uma bela lição, que Paulo vai dar a Silas, mas a nós também. Vamos ler com atenção. Que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores. Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Claro que se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Além do mais, procurei informar-me a respeito da jovem e sei que ela é hoje a chave de grande movimento comercial. Silas impressionou-se com os esclarecimentos mais que justos. Entretanto, dando a entender suas dificuldades para compreendê-los integralmente, acrescentou: todavia, será o incidente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível? Como pudeste chegar a semelhante conclusão? Respondeu o ex-rabino muito admirado. O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinos? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Vamos pensar, não é? O que faríamos se fôssemos só o que somos na matéria, não é? Do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do espírito, é necessário abrir as possibilidades de nossa alma para o alto e contar com o amparo divino. Então, aqui, no plano terreno, nós temos aquilo que precisamos para a nossa vida carnal. Agora, nós não podemos ser só vida carnal. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. E como fazê-lo? Buscando o alto, buscando o invisível, né? O divino. Neste particular, toda a nossa atividade repousa nas dádivas recebidas. Já pensaste no Cristo sem ressurreição e sem intercâmbio com os discípulos? Ninguém poderá fechar as portas que se comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário em Jerusalém e na Galiléia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus no Pentecostes. Chamou-me às portas de Damasco. Mandou um emissário para a libertação de Pedro, quando o generoso pescador chorava no cárcere. Então, isso tudo foi intervenção do outro plano, né? O outro do plano invisível. Como teria tudo isso se dar sem essas intervenções? O próprio Paulo, né? Jesus apareceu a ele às portas de Damasco. A voz de Paulo tinha acentos maravilhosos nessas profundas evocações. Silas compreendeu e calou-se, de olhos rasos de pranto. Ele falava inspirado, né? As palavras lhe vinham do coração, porque ele realmente acreditava, ele tinha certeza daquilo tudo que ele dizia. A fé, verdadeira fé, convicção. O incidente, entretanto, continua Emmanuel,
teria mais vastas repercussões além daquelas que os apóstolos do Mestre poderiam esperar. A pitonisa não mais recebeu a visita da entidade que distribuía palpites de toda sorte. Quer dizer, o espírito realmente obedeceu às ordens de Paulo, que disse, vamos rever aqui, que é para ir e não voltar, né? Aqui não para sempre. Ó. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. E foi o que ele fez. Em vão, os consulentes viciados lhe bateram a porta. Vendo-se privados da renda fácil, os prejudicados fomentaram logo o movimento de revolta contra os missionários. Mataram a galinha de ovos de ouro. Espalhava-se o boato de que Filipos, em virtude da audácia do pregador revolucionário, fora privada da assistência dos Espíritos de Deus. Os fanáticos exaltaram-se. Daí a 3 dias, Paulo e Silas foram surpreendidos em plena praça como um ataque do povo e foram presos a troncos pesadíssimos e flagelados sem compaixão. Sob os apupos, sob as vaias da massa ignorante, submeteram-se com humildade ao suplício. Quando sangravam sob as varas impiedosas, houve a intervenção das autoridades e foram então conduzidos ao cárcere, abatidos e cambaleantes. Dentro da noite escura e dolorosa, incapacitados de dormir pelas dores crudelíssimas, os discípulos de Jesus vigiaram em preces ungidas de luminoso fervor. Lá fora, rugia a tempestade em trovões terríveis e ventos sibilantes. Filipos inteiro parecia abalado em seus alicerces pela tormenta fragorosa. Passava da meia-noite e os 2 apóstolos oravam em voz alta. Os prisioneiros vizinhos, vendo-os em oração, pareciam acompanhá-los pela expressão do rosto. Paulo contemplou-os através das grades e, aproximando-se a custo, começou a pregar o reino de Deus. Ao comentar a tempestade imprevista que se abatera sobre o ânimo dos discípulos, enquanto Jesus dormira na barca, um fato maravilhoso feriu os olhos dos encarcerados. As portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruído. Silas ficou lívido, Silas empalideceu. Paulo compreendeu e saiu ao encontro dos companheiros. Continuou pregando as verdades eternas do Senhor com uma entonação impressionante. E vendo umas dezenas de homens de peito hirsuto, de peito peludo, barbas longas, fisionomias taciturnas, fisionomias sombrias, como se estivessem plenamente esquecidos do mundo, o apóstolo dos gentios falou com mais entusiasmo da missão do Cristo e pediu que ninguém tentasse fugir. Os que se reconhecessem culpados agradecessem ao Pai os benefícios da corrigenda. Os que se julgassem inocentes dessem expansão ao regozijo, porque só os martírios do justo podiam salvar o mundo. Esses argumentos de Paulo contiveram toda a estranha e reduzida assembleia. Ninguém procurou alcançar a porta de saída, senão que, reunindo-se em torno daquele desconhecido que tão bem sabia falar aos desgraçados, muitos se ajoelharam em pranto, convertendo-se ao Salvador que ele anunciava com bondade e energia. Então, que relato, não é? Nós vemos aqui, mais uma vez, Paulo passando por martírios, não é? Agora acompanhado de Silas, não mais Barnabé, mas novamente passando por flagelos muito pesados, muito duros, depois, pelas mãos da população, e depois vieram então as autoridades e fizeram o que deveria ser feito, que era levá-los para o cárcere, onde, muito machucados,
mesmo feridos, né? Os dois unidos ficaram em orações, levantaram preces ao alto, e que tocou os outros encarcerados, os outros presos. E ainda teve esse momento em que as portas simplesmente se abriram em silêncio. E tamanho o poder de fala de Paulo, que o que ele pregou, o que ele pediu, os demais detentos seguiram, compreenderam que aquela era uma oportunidade de agradecer ao Pai, né, e se reconhecerem culpados das razões de estarem ali encarcerados, né, e agradecer pela corrigenda, né, pela punição dada pelas leis humanas para que eles resgatassem os seus erros, né, e que não tentassem fugir apesar das portas abertas, das celas abertas, né? E então eles todos ali se converteram. Ele não perdeu a oportunidade, apesar das dores físicas, não perdeu a oportunidade de pregar a boa nova, né? E levar Jesus àqueles desgraçados. Que momento que deve ter sido isso. Que momento. Ao alvorecer, continua Emmanuel, a mainada, a tormenta, ainda teve a questão da tempestade, né? Que cria todo um cenário. Não comentei isso, é verdade, ainda teve a tempestade. Ao alvorecer, a mainada, a tormenta, levanta-se o carcereiro, perturbado pelo vozerio singular. Vendo as portas abertas e temendo a sua responsabilidade, tenta matar-se instintivamente. Paulo, porém, avança e impossibilita-lhe o gesto extremo, explicando-lhe a ocorrência. Todos os encarcerados regressaram humildes ao seu cubículo. Lucano, o carcereiro, esse que ficou assustado e já pensou logo em se matar, converte-se então à doutrina. Antes que a claridade diurna invadisse a paisagem, ele o que traz aos apóstolos os socorros de emergência, pensando-lhes as feridas, sensibilizado como nunca. Residindo ali mesmo, conduz os discípulos ao interior doméstico, manda servir-lhes alimento e vinho reconfortante. Logo nas primeiras horas, os juízes filipenses são informados dos fatos. Cheios de temor, mandam libertar os pregadores, mas Paulo, desejando oferecer garantias ao serviço cristão que se iniciava na igreja fundada em casa de Lídia, alega sua condição de cidadão romano, a fim de infundir mais respeito aos magistrados de Filipos pelas ideias do profeta nazareno. Hoje nós diríamos assim, deu uma carteirada, né? Mas era a forma, ele tinha que manter o plano, não é? de difundir o evangelho, de sacramentar, vamos dizer assim, não sei se é essa a expressão mais adequada, mas de manter a casa de Lídia como mais uma igreja fundada. Ele tinha ainda coisas a fazer, ele precisava afirmar aquilo tudo, né? Desculpem. Recusa a ordem de soltura para exigir a presença dos juízes que comparecem receosos. O apóstolo anuncia-lhes o reino de Deus e, exibindo seus títulos, obriga-os a escutar suas dissertações relativamente a Jesus. Agora vocês vão me escutar. E começa a falar de Jesus. Fê-los sabedores dos trabalhos evangélicos que alvoreciam na cidade, com a cooperação de Lídia, e comentou o direito dos cristãos em toda parte.
Os magistrados apresentaram-lhe desculpas, garantiram a manutenção da paz para a igreja nascente e, alegando a extensão de suas responsabilidades perante o povo, rogaram a Paulo e Silas que deixassem a cidade para evitar novos tumultos. Então, tudo se acertou. Então, deixem essa nova doutrina seguir em paz. Não é porque a pitonisa lá deixou de ter a influência do espírito, né? Que diante de toda aquela revolta do povo, então, vamos lá, deixem que a doutrina siga. Né? Respeitem Casa de Lídia, é uma nova igreja, então ficou tudo certo desde que eles partissem. E isso foi, na primeira viagem era sempre assim que acontecia. Chegava um momento eles tinham que, de alguma maneira, deixar para trás a cidade. Né? O ex-rabino sentiu-se satisfeito e, voltando à residência da generosa purpureira, né, aquela que tingia, temos aqui uma nota da editora, purpurar, tingir com púrpura, dar cor vermelho escuro a alguma coisa, né, purpurear. O ex-rabino sentiu-se satisfeito e, voltando à residência da generosa purpureira, em companhia de Silas, que lhe conhecia a fortaleza, sem dissimular o grande espanto, ali demorou alguns dias traçando o programa dos trabalhos na nova sementeira de Jesus. Em seguida, rumou para Tessalônica, escalando em todos os recantos em que houvessem sítios ou aldeias à espera de notícias do Salvador. Vamos botar aqui, então, o mapa mais uma vez, tá? Só para lembrarem onde é Tessalônica. Eu já vou tirar em seguida, porque nós já estamos no nosso tempo, daqui a pouco termina o nosso estudo. Em seguida, rumou para Tessalônica, tá vendo aqui Tessalônica, né? Escalando em todos os recantos em que houvessem sítios ou aldeias à espera de notícias do Salvador. Nesse novo centro de lutas, reencontraram Lucas e Timóteo, que os aguardavam ansiosos. Os trabalhos seguiram ativíssimos. Em toda parte, os mesmos choques. Judeus preconceituosos, homens de má fé, ingratos e indiferentes, conluiavam-se, né, se cumpliciavam contra o ex-doutor de Jerusalém e seus devotados companheiros. Paulo mantinha-se forte e superior nas mínimas refregas, nas mínimas lutas. Sobrevinham dissabores, angústias na praça pública, acusações injustas, calúnias cruéis, tudo aquilo que ele já estava cansado de conhecer, não é? E de enfrentar, desde a primeira viagem missionária. Poderosas ameaças caíam às vezes, inesperadamente, sob o desinteresse divino de suas obras, mas o valoroso discípulo do Senhor prosseguia sempre, sereno e firme, através das tormentas, vivendo estritamente do seu trabalho e compelindo os amigos a fazerem o mesmo. Era indispensável que Jesus triunfasse nos corações, esse o seu programa primordial. Desatendia a qualquer capricho, sobrepunha essa realidade a quaisquer conveniências, e a missão continuava entre dores e obstáculos formidandos, mas segura e vitoriosa em sua divina vitalidade. Depois de incontáveis atritos com os judeus em Tessalônica, o ex-rabino resolveu transferir-se para Bereia. Vemos aí Bereia, não é? Novos labores, novas dedicações e novos martírios. Os trabalhos missionários, iniciados sempre em paz, continuavam debaixo de lutas extremas. Então, os judeus rigorosos de Tessalônica não faltaram em Bereia. A cidade movimentou-se contra os discípulos do Evangelho, os ânimos exaltaram-se. Lucas, Timóteo e Silas foram obrigados a afastar-se, perambulando pelas aldeias circunvizinhas. Paulo, mais uma vez, né? Paulo foi preso e açoitado. À custa de grandes sacrifícios dos simpatizantes de Jesus, deram-lhe a liberdade, com a condição de retirar-se dentro do menor prazo possível. Então, aqui vamos retirar o mapa, né?
tirando o mapa, que nós vamos fazer a pausa do nosso estudo, né? Chegou aqui, já deu nosso tempo. Então, podemos ver, não é, que ele seguiu enfrentando. As suas viagens missionárias não eram fáceis, mas ele não desistia. Ele enfrentava quantas prisões fossem necessárias, açoites, apedrejamentos, tudo para ele era em nome de Jesus, né? Então vamos fazer aqui a nossa pausa do estudo para mantermos, nos encontrarmos a partir deste parágrafo para o próximo estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de conhecer as histórias que envolveram mais essa viagem do apóstolo Paulo, levando a boa nova a tantas gentes. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui aprendendo e que nós possamos trazer para a nossa vida diária o aprendizado de hoje. Se conosco, Senhor, nesta semana que nos mantém distantes ainda de nosso próximo encontro de estudo. Ilumina os nossos dias, abençoe os nossos lares, que assim possa ser com a graça de Deus. Então é isso, amigos queridos. Estaremos aqui mais uma vez no canal Videira Espírita para o nosso próximo encontro, dando continuidade ao estudo da obra Paulo Estevão, se Deus quiser. E que a paz de Jesus esteja com todos. Até lá.